Você já fez de tudo que estava a seu alcance? Você já fez o seu melhor algum dia por alguma pessoa? Talvez alguém da sua família, alguém do seu convívio, alguém, seja qual for o relacionamento. Você fez de tudo para a pessoa, mas a pessoa não correspondeu. Você fez às vezes até o que você acredita estar além das suas forças, mas a pessoa não correspondeu. O que você esperava daquela pessoa não foi o que aconteceu, e você se decepcionou com aquela pessoa. Às vezes a decepção foi tão grande que você resolveu deixar aquela pessoa de lado. Eu não sei se isso já aconteceu com você, se decepcionar com alguém. Eu estou falando de forma humana para fazer uma comparação, que se nós formos olhar de forma humana, tendo em vista que Deus é divino, mas vamos olhar de forma humana, eu quero falar de um momento em que Deus exatamente fala isso. Ele fez de tudo pelo povo de Israel, Ele fez de tudo pela igreja, mas Ele se decepcionou. Aí eu quero falar um pouco hoje sobre o que Deus está fazendo por você. E aí nós vamos avaliar, será que Deus está satisfeito conosco, comigo, com você? Será que nós estamos fazendo o que realmente agrada a Deus? Ou será que, me dê licença para colocar de uma forma humana, será que Deus está decepcionado conosco? Quando nós lemos essa passagem, que eu vou ler em partes e no final nós vamos ler juntos, nós vemos exatamente isso. Essa passagem, ela conta sobre uma parábola, uma história. A parábola é uma história para comparar com a realidade. E essa parábola, ela conta a história de um viticultor e a sua vinha. Esse viticultor é Deus e a vinha é a igreja. Então, quando nós lemos esta passagem, é claro que nesse momento a vinha era a igreja de Deus, o povo de Israel, a nação de Israel. Mas hoje a vinha é a igreja, eu e você, nós somos a vinha do Senhor, e Ele é o viticultor, o agricultor, o que cuida da vinha. E aí Deus fala através do profeta Isaías tudo que ele estava fazendo por Israel, e ele esperava um retorno de Israel, e Israel retornou, mas o retorno não fora satisfatório. E o seu retorno está sendo satisfatório? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão correndo de um lado para o outro, estão indo para as igrejas, as igrejas estão se enchendo, que bom que isso esteja acontecendo. Mas será que Deus tem se alegrado conosco quando eu digo a igreja? Será que a igreja realmente tem agradado a Deus? Ou nós estamos correndo por nosso próprio benefício? Ou nós estamos correndo apenas para buscar apenas o nosso interesse, o próprio interesse? Será que Deus, ao olhar para a igreja hoje, será que Deus não poderia dizer o que Ele vai dizer nessa parábola? Mas então vamos analisar primeiro o que Deus tem feito por você. É o mesmo que Ele fazia para o povo de Israel, ou para essa vinha, que é a nossa parábola, a nossa história. E quando nós desagradamos a Deus, o que Deus faz quando nós desagradamos a Ele? Quando a nossa vida não está agradando a Deus, até quem acha que Deus pune as pessoas por desagradar a Ele, que Deus pune as pessoas por não estar fazendo o seu melhor. Será que Deus pune as pessoas por isso? Então eu quero meditar um pouco nessa vinha. Eu vou ler a Bíblia e no final a gente lê junto. Eu vou lendo e parando em cada parte. Diz assim a palavra de Deus: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinda. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. A primeira coisa nessa canção, nessa parábola,
é que a vinha, ela estava em uma terra fértil. Ela tinha tudo para produzir bons frutos, assim como você. Hoje você está em uma terra fértil. A igreja é uma terra fértil, onde os frutos do Espírito, os dons do Espírito devem florescer nas nossas vidas. Não para que sejamos uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, para nos destacarmos entre os demais, porque tem até pessoas que tentam escolher de Deus alguns dons que deem a ela mais destaque, algumas funções na igreja que deem a ela mais destaque, mas não estou falando desse destaque entre as pessoas, mas quando recebemos algo de Deus, um dom de Deus, é para sermos usados por Deus, para liderarmos, para motivarmos e principalmente para nossa missão mais forte, que é ser servo do Senhor. E ser servo do Senhor é servir as pessoas. Estamos vivendo um tempo em que os líderes religiosos, a liderança religiosa está se posicionando para serem servidas pelos seus liderados, mas é ao contrário, o líder foi levantado para servir. Jesus Cristo disse exatamente isso: eu vim para servir e não para ser servido. Então, primeira coisa, a vinha da nossa história, ela estava em uma terra fértil, e você está em uma terra fértil. Você tem na presença de Deus, na igreja, tudo o que você precisa para produzir bons frutos. Algumas pessoas não produzem bons frutos, e elas, ao invés de reconhecer os seus erros, ao invés de ter a responsabilidade, ela acaba jogando a culpa nas outras pessoas, na família, na igreja. Eu nunca vi pessoas que vivem dessa forma, pessoas que vivem de autocomiseração, pessoas que são vítimas em tudo, pessoas que acham que todo mundo está errado e ele está certo. Eu nunca vi pessoas assim se tornarem vencedoras, mas muitas acham que podem ficar se justificando. Você não tem que se justificar, você tem que se posicionar para realizar, porque você está na presença de Deus, você pode fazer coisas extraordinárias, você está numa terra fértil, um outeiro fértil. Deus colocou a sua vinha em um outeiro fértil. Aí nós lemos: e cercou e a cercou. Além de colocar numa terra fértil, ele vem e cerca a sua vinha. Por que cercou a sua vinha? Porque imagina a plantação, se não for cercada, os animais podem destruir as vinhas, às vezes até mesmo antes de dar os frutos. Se não for cercada, trará alguns problemas. Então, quando o Senhor cercou a sua vinha, Ele estava protegendo a sua vinha dos perigos. Aí, quando nós olhamos para a igreja hoje, quando eu olho para mim, olho para você, eu posso dizer com toda a convicção: Deus, Ele tem cercado você com a sua proteção. Deus tem protegido você. Além de colocar você em uma terra fértil, em que você pode produzir e provocar milagres, Ele tem cercado você. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Olha que coisa fantástica. O Senhor, Ele protege você. Eu não sei porquê, tem gente que gosta do contra. Ele lê lá em Pedro, onde está escrito assim na epístola de Pedro: o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tem que ter cuidado, é verdade, mas tem pessoas que vivem assustadas, e elas ficam tão preocupadas porque o diabo está ao derredor, o diabo está... Você prestou atenção nos dois versículos citados? Um, falando do diabo, ele está a derredor. Mas quando fala dos anjos, eles estão ao redor. Se você vive em fidelidade,
para o diabo invadir a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, ele tem que passar por essa cerca de anjos feito pelo próprio Deus. E Deus tem cercado você com os seus anjos. Os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. É o que Deus tem feito para você. Ele tem protegido você, assim como ele estava protegendo Israel de todo mal. Deus está protegendo você de todo mal. Lá no inferno, eu acredito que já foram feitas várias reuniões sobre você. E as reuniões lá no inferno tinham apenas uma finalidade: projetar a sua derrota, projetar o seu fracasso. O que pode ser feito? Como vamos destruir aquela vida? Como vamos destruir aquela família? O diabo veio para matar, roubar e destruir. E quantas vezes, permita também me dizer assim, o inferno inteiro fica animado. Eles acham um jeito, porque eles conhecem as pessoas, conhecem a sua história, conhecem os seus familiares. Ele acha um jeito de bagunçar a tua vida. Ele acha um jeito de destruir a sua vida, de matar os seus sonhos, os teus projetos. E o diabo se anima, envia os seus anjos decaídos para destruir você. Eles vêm com tudo, mas eles têm que parar na barreira, na cerca dos anjos do Senhor, porque Deus tem protegido você. Você tem sido livrado por Deus, mas de várias maneiras e por muitas razões que às vezes você nem tem percebido direito. Às vezes Deus está livrando você pelo simples fato de alguém estar orando por você, pelo simples fato de você se posicionar e ser um servo de Deus. Às vezes, se Deus tirasse a proteção de você por alguns minutos, a sua vida poderia ser destruída, mas você está de pé, porque Deus tem protegido você, Ele tem cercado você. É assim que Deus fez com a sua vinha. Colocou numa terra fértil e Ele a cercou a sua vinha, e a cercou, continuando a leitura, e a limpou das pedras. Além de cercar, Ele cercou, deu a proteção e limpou das pedras, sabe? As pedras, o terreno com pedras vai impedir o nascimento daquela vinha, vai impedir que ela possa surgir, então vai trazer problemas. Não é um terreno bom, as pedras não ajudam em nenhum momento em um plantio. Então Ele livrou a sua vinha das pedras. Ou seja, além de proteger você, além de cuidar você, Deus está tratando de você. Ele tem tirado as pedras de tropeços. Deus tem cuidado de você. A Bíblia diz para nós tomarmos cuidado. Você precisa se posicionar e tomar cuidado para não pisar no laço do passarinheiro. A Bíblia diz que o Senhor te livra do laço do passarinheiro. Ou seja, o laço é colocado para pegar o animal. Talvez tenha pessoas aqui que já há um tempo atrás, foram caçadores. Se faz laços. Se faz lá, eu digo porque na época a gente trabalhava em carvoaria, quando eu era menino, há uns 3 anos atrás, tinha um pessoal que ia lá só para caçar. Eles armavam laço de cabo de aço e colocava para pegar capivara. E as capivaras pisavam no laço e ficava presa. O que tem de crente pisando no laço do diabo e está preso? Ele não consegue nem cantar para a direita e para a esquerda, porque ele está preso no laço. Às vezes o corpo até vai, mas a sua alma, o seu espírito está preso no laço. A Bíblia diz que Deus cercou a sua vinha e Ele tirou as pedras, ou seja, Ele tirou os tropeços, e assim Deus tem feito na sua vida. Deus tem tratado você, Deus tem cuidado você, para que você não tropece os seus pés em pedra, como diz o Salmo 91, para que você não tropece no passado. Ah, pastor, como é que tropeça no passado se o passado já passou? O que tem de gente trazendo o passado para o presente só para tropeçar? Pastor, mas isso é possível? É. Pessoas que vivem olhando para trás,
pessoas que sofrem hoje problemas de ontem, pessoas que sofrem hoje derrota de ontem. Irmão, você venceu ontem, glória a Deus, agora tem que ter novas vitórias. Você não pode viver de vitória do passado, e novas vitórias, Deus tem coisas novas, está diante de você. Você foi derrotado ontem, as coisas não ficou boa ontem, você foi humilhado ontem, não pega a humilhação de ontem, traga para o presente e tropece nelas. Levanta a cabeça, continue caminhando, o que Deus tem para você está na frente, então se posicione. Deus tem protegido você, tem tratado você. Ele pegou a sua vinha, colocou no outeiro fértil, numa terra boa, Ele cercou, Ele protegeu, Ele a cercou e limpou das pedras, e a plantou com excelentes vides, diz a Bíblia, ou seja, com excelentes mudas. Você sabe que é importante, quando vai fazer um plantio, ter uma boa semente, uma semente selecionada. Se for para fazer mudas, tem que ser mudas boas. As pessoas quando plantam, aqueles plantio que tem que fazer mudança, tipo hortaliças, que você coloca numa sementeira, ela nasce tudo juntinho, não vai dar certo, vai ficar engrugido. Aí tem que tirar e plantar com espaços, cada uma no seu espaço, para que ela tenha oportunidades de crescer. Então, quando a gente vai separar, pegar na sementeira, quem é que pega? A mais pequenininha, aquela que está mais... Não, pega as melhores para plantar. O Senhor, Ele quando chamou você, quando trouxe você, quando escolheu você, Ele escolheu você de excelentes mudas, que é Jesus Cristo. Você vem de Jesus Cristo, a árvore da vida. Você vem do Senhor Jesus Cristo. Ele foi lá, tirou você do charco de lodo, lama, podridão, mas você era um projeto de Deus. Então quando Deus escolheu você, quando Deus chamou você, Ele tirou da perdição, colocou numa terra boa, e Ele trouxe você linkado e ligado a Jesus Cristo. Você está ligado a Jesus, por isso você é uma excelente muda. Você tem tudo para crescer. Deus olhou para você, escolheu você entre milhões. Deus chamou você pelo nome. Quando Deus te escolheu, Ele não disse, vem cá pessoal, não, Ele chamou você pelo nome. Você foi escolhido por Deus. Pastor, eu estou aqui na igreja por causa do meu marido. Olha, meu marido me chamou, eu sou aqui por causa da minha esposa, por causa dos meus filhos. Não, você está aqui porque um dia Deus escolheu você e te chamou pelo nome. Ele disse, ei João, venha comigo. Ele chamou você pelo nome. Ele cercou, protegeu, escolheu. E continuando a leitura, de excelentes vides. Ou seja, imagina essa plantação, essas vinhas. Tem tudo para crescer e dar vinhas maravilhosas, frutos muito bons. E edificou no meio dela uma torre. E edificou no meio dela uma torre. Irmão, se a cerca fala de proteção, a torre fala de segurança. Para que serve uma torre? Para estar no alto, para fazer a vigília, para vigiar, para olhar toda a plantação, para cuidar. Porque um animal pode romper a cerca. Ele pode entrar, então quem está lá na torre consegue enxergar, então vai ajudar na proteção. A torre também fala de segurança, proteção, segurança. É assim que ele fez, ele construiu para a sua vinha, no meio da vinha, uma torre para cuidar. Deus tem cuidado de você. Você é cuidado por Deus de uma maneira muito especial. Quando a Bíblia diz que até os fios de cabelo da sua cabeça está contado, não é para que de forma errônea as pessoas fazem como faz. Eu não posso aparar a pontinha do cabelo porque está contado. Não, está falando do cuidado de Deus por você. Não, se está contado meu cabelo, se eu cortar umas pontinhas, vai. Não, primeiro já não cortou a ponta, continua ali, né? Os fios continuam sendo contados. Mas eu não sei se você sabe, a gente perde cabelos. Talvez hoje, ao pentear o cabelo, você perdeu alguns fios.
Está precisando de umas vitaminas, fazer uns fortalecimentos. Tem gente que está caindo muito cabelo, às vezes está com estresse, ansiedade, tem que cuidar. Mas ele cai, mas e daí? Deus sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e também Deus não está tão preocupado se você perdeu 3 fios ou 12 fios de cabelo. Não é isso que a Bíblia está falando. Ela está dizendo que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Ele tem cuidado de você. Assim Ele fez com a sua vinha. Cuidava da sua vinha nos mínimos detalhes. Deus tem feito tudo isso por você. Edificou uma torre para vigiar. E continuando. E edificou no meio dela uma torre. E também construiu um lagar. O que é o lagar? Lagar é o lugar onde se pegava as uvas, os frutos, onde era para se pegar os frutos, levar para poder amassar, para poder extrair o suco. Porque a vinha era para fazer o suco. Então no lagar se amassava as vinhas, para que ela cumprisse o propósito, que não era só apenas ser uva, mas ser suco, ser o vinho daquela época. E Deus também tem construído um lagar no meio da sua igreja. Para quê? Para que Ele possa extrair de você o propósito dEle, a vontade dEle. Para que você nasceu? Você é um projeto, um sonho de Deus. E para o que você serve na obra de Deus? O que Deus pode fazer através de você? Existe um lagar onde Deus vai lá, prepara você, capacita você, extrai de você as melhores qualidades para que você seja usado na obra do Senhor. Você foi chamado para fazer a diferença nesse mundo. Você não é uma pessoa qualquer, você é um servo do Deus vivo. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é um cristão, você é parecido com Cristo. Então Ele quer tirar de você, extrair de você o melhor para que seja usado no reino de Deus. Deus fez tudo isso pela sua vinha, Deus fez tudo isso pelo seu povo, e está fazendo tudo isso por você. Você entendeu algumas das maravilhas que Deus tem feito por você? Levanta a mão direita para o céu e diga: glória a Deus. Pode levantar bem alto. Você só pôde levantar as mãos porque você está vivo. É uma dádiva, é um presente de Deus. Eu costumo brincar, dizendo que, ao mesmo tempo brincar mas é a verdade, o maior presente de Deus para você é o presente. Por isso se chama presente. Deus te deu de presente, você tem o agora, você pode construir a sua vida, você pode ser o autor e deve ser o autor da sua própria história, com a direção de Deus. Mas é você que tem que se posicionar para ser, para escrever, para fazer. Às vezes as pessoas perdem muito tempo sem fazer nada, é a sua vida, o tempo está passando, meu irmão. Eu não sei se você sabe, mas o ano passado, que dia que é hoje do mês? 7 de julho. O ano passado, dia 7 de julho, 6 de julho, 5 de julho do ano passado, você nem se lembra o que você estava fazendo, provavelmente, por causa do dia, mas eu vou contar uma coisa que você não sabe. De lá para cá se passaram um ano. Você sabia, né? Há 10 anos atrás, de 10 anos atrás para cá se passaram quantos anos? 10 anos de tempo. Sabe o que é 10 anos? O que você construiu nesses últimos 10 anos? O que você fez nesses últimos 3 anos? Qual é a sua melhora como pessoa nesses últimos 2 anos? Qual é o seu crescimento no reino de Deus nesse último ano? Eu arrisco até dizer que muitos cristãos não cresceram nada e outros ainda tiveram decréscimos.
Pessoas que eram usadas por Deus e não são mais. Pessoas que oravam e não oram mais. Jejuavam e não jejuam mais. Obedecia o pastor na igreja, não obedece mais. Vinha para a igreja com prazer e alegria, hoje não vem mais. Não falava mal dos irmãos, hoje só fala mal dos irmãos. Louvava a Deus e vinha em adoração, hoje vive em murmuração e reclamação. Decréscimo. Ou seja, a vida está retrocedendo e o tempo está passando. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos construindo? Pastor, está difícil. Toda construção e mudança é difícil. Mas você tem tudo o que você precisa para mudar e para crescer. Porque Deus tem dado. Você é a vinha de Deus. Ele é o viticultor. Ele tem cuidado de você. Te colocou em terra boa, cercou, protegeu, colocou uma torre, preparou um lagar. Tudo o que você precisa para crescer, Deus te deu. Você entendeu isso? Assim também era Deus com o povo de Israel. Deus fez tudo o que Ele podia. Vou continuar a leitura. Olha só. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, disse Deus, entre mim e a minha vinha. Deus mandou o povo julgar entre ele e a sua vinha. E eu vou pedir a mesma coisa para você. Faça uma análise agora, um certo julgamento entre você e Deus. E tente responder a pergunta que Deus fez. E a pergunta foi: o que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Eu pergunto a você. É uma pergunta retórica, não precisa responder para mim. Mas o que mais Deus poderia ter feito para você e por você, para que você fosse melhor? Será que tem faltado? Será que Deus está falhando na parte dele? O que mais Deus poderia ter feito por você? Ele diz: que mais se podia fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Julgue, povo de Israel. Fala, igreja, o que eu mais poderia fazer por você, igreja? O que eu poderia fazer? Eu te amei como você jamais vai conseguir entender esse amor. Eu dei o meu filho unigênito, ele morreu na cruz, pagou o preço por você. Você tinha um escrito de dívida contra o diabo, mas foi cancelado. Você estava atolado no charco de lama e podridão, mas ele tirou você da lama, ele colocou os seus pés sobre a rocha, ele firmou os nossos passos, ele colocou em nossos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Ele nos deu vida, esperança, fé, promessas. O que mais Deus poderia ter feito por mim para que eu fosse melhor? O que mais Deus poderia ter feito por você? Porque tem gente que parece que não, Deus poderia sim, mas o que mais Ele poderia ter feito? Deus, humanamente falando, para a gente compreender e entender, como eu comecei dizendo, você fez de tudo por alguém e ficou decepcionado. Deus estava decepcionado com a sua vinha, simbolizando o povo de Israel, simbolizando hoje a sua igreja. Continuamos a leitura. Agora, pois, vos farei saber o que hei de fazer a minha vinha. Então, o que Deus vai fazer a sua vinha? Já que a vinha não havia apresentado bons resultados. Versículo 4, vou ler aqui, eu pulei uma parte importante. O que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas. Olha só, Deus falou assim: o que mais eu poderia fazer pelas vinhas? Eu esperando que desse uvas boas, deu uvas bravas. São pessoas que Deus tem feito tudo e espera que ela seja uma bênção no reino dele, mas a pessoa tem sido uva brava. Pessoas que vivem revoltadas são uvas bravas. Pessoas que são ingratas são uvas bravas.
Pessoas que são rebeldes são uvas bravas. Pessoas que são donas do seu próprio nariz são uvas bravas. Pessoas que são pastores de si mesmo, conforme diz a Bíblia no livro de Judas, capítulo 1, versículo 12, cito o capítulo 1 por citar, porque Judas só tem um capítulo, são uvas bravas, pastores de si mesmo. Pessoas que vivem do jeito que quer, não está preocupado com Deus, com a igreja, com o projeto, são uvas bravas. Pessoas que não oram mais, não jejuam, não lê a Bíblia, mas sabem reclamar de tudo, uvas bravas. Vem para a igreja, já não louva mais, apenas canta. Irmão, cantar todo mundo canta. Tem já, pastor, mas eu canto animado. Vai lá na Bahia, no trio elétrico da Ivete Sangalo, da Cláudia Leite, do Chiclete com Banana. O pessoal pula, mas assim, se for ver animação, a gente vai ficar envergonhado. Mas e daí? Não é animação, é adoração. É compromisso com Deus, é louvor, a entrega de vida, é isso que nos diferencia. Mas tem pessoas que é apenas animação, uvas bravas. Entristecemos a Deus porque os nossos comportamentos não são bons. Nós temos pecado. E o pecado, o que é pecado, pastor? Pecado é fazer coisa errada e deixar de fazer o que é certo. Você faz uma coisa errada, pecado, isso todo mundo sabe. Mas o que é certo você não faz? É pecado. O que é certo? Ai, pastor, aí que está o problema, saber o que é certo. Não é problema não. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E eu vou falar uma coisa para vocês. Quando eu erro, eu sei que eu erro. Eu sei que eu errei. Quando eu peco, eu sei que eu pequei. Eu não fico assim, mas será que eu pequei? Peraí, deixa eu ver. Se eu pequei, eu sei que eu pequei. Ah, pastor, mas o senhor já é pastor. Quanto tempo tem de igreja? Não importa, se você tiver um mês de igreja, 15 dias de igreja, você aceitou Jesus, você vai saber que você pecou. Pastor, como que eu sei? Uma das coisas importantes é quando você tem dúvida. Pastor, eu não sei. Então é pecado. Se tem dúvida, já é pecado. Procure esclarecer. Às vezes nem é errado, mas se está a dúvida ali, é pecado. Tem uma coisa que você precisa fazer, é certo, você não faz, é pecado. Você está andando na rua, de repente alguém perto de você, caiu de bicicleta, machucou. Aí você só olha assim e fala assim, estou atrasado, se eu parar para ajudar o fulano, vai ser complicado, vai atrasar, vou perder minha hora, outro vai ajudar, você passa direto. É pecado. Eu estava na farmácia esses dias aqui, fui pegar um remédio para meu pai na farmácia do Ralph. A hora que eu ia saindo, uma senhora vinha vindo na sarjeta, tadinha. Ela tropeçou no ressalto que tinha e caiu no chão, o óculos dela voou longe. Eu olhei e fui em direção dela para ajudar, comum, como você faria. Fui lá, ajudei ela, levantei. Mas e se eu não fosse? Já vinha vindo outra pessoa, não deixa para lá, os outros ajudam. É pecado. Mas eu, como servo de Deus, tenho responsabilidade do meu crescimento espiritual. Ah, mas eu não estou crescendo, estou em pecado. Eu fui chamado a orar. Ah, pastor, eu não oro, estou em pecado. Eu fui chamado a ler a Bíblia, eu não leio, estou em pecado. Eu não oro, não leio a Bíblia, é pecado. Porque se eu não oro, eu não vou ter aproximação de Deus. Se eu não tenho aproximação de Deus, vai faltar na minha vida uma das coisas mais importantes no ministério de cada um de nós como igreja: paixão pelas almas. Você sabe que só é apaixonado por almas quem está perto de Deus. As pessoas se preocupam com célula, discipulado, porque elas oram, se aproximam de Deus. E elas sentem a necessidade. Mas tem gente que não tem necessidade nenhuma. Irmão, se você começar a orar, você vai ouvir o gemido das almas. Pessoas estão morrendo, estão indo para o inferno, sem esperança, sem conhecer ao profundo a palavra de Deus. E nós temos tudo isso, e nós cruzamos os braços, perdemos tempo com tantas coisas, e não estamos nem aí com a obra de Deus. Pecado, uva brava. Deus, pastor, eu não falto um domingo, só lembra que é crente no domingo, uva brava. Tem gente que só vai na igreja na ceia, uva brava. Não tem tempo para Deus, uva brava. Pecado, está errado.
Então nós lemos a palavra, aí Deus, decepcionado, diz assim: agora vos farei saber o que eu hei de fazer com a minha vinha. Primeiro, tirarei a sua sebe, ou seja, vou tirar a cerca. Deus falou assim: eu vou tirar a cerca, a vinha não produziu nada, para que serve essa vinha? Vou tirar a cerca. A Bíblia diz que quando você, como árvore, frutifica, Ele limpa, Ele poda para que dá mais fruto ainda. Mas a árvore que não dá fruto é jogada fora. Eu sei que você prefere aqui eu falar outras coisas, que você gosta, que te agrada, mas essa é a palavra de Deus. Tem muito crente buscando coisa que lhe agrada, mas está vivendo como uva brava, e está achando ainda que é uva boa. Tem muita gente que é apenas religião e ainda está achando que é cristão. Tem gente que está achando que é trigo. Tirarei a sua sebe, ou seja, eu vou tirar a sua proteção. Irmãos, você pode imaginar, a hora que tira a cerca, os animais que estavam à volta, eles entrariam com tudo. Eles iam destruir os poucos frutos que tinham. Eles iam destruir a vinha inteira. Você já imaginou se Deus tirar a cerca de proteção da nossa vida? Graças a Deus que a misericórdia do Senhor tem estado sobre nós. Irmãos, eu posso dizer assim, eu não sei se você pode, mas eu posso, e eu digo com certeza: ai de mim, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu estaria perdido. A gente às vezes acha que é alguma coisa. Ai de mim, se não fosse a misericórdia do Senhor. Quem acha que poderia dizer isso? Com sinceridade, senão não diga. Quem acha que pode dizer? Levanta a mão, deixa eu ver. Então, diga em voz alta. A misericórdia do Senhor. Tirarei a sua sebe para que sirva de pasto. Vou tirar a cerca, a uva agora vai servir para pasto. Irmão, uva não é para servir de pasto. Mas como não produziu uvas boas, vai servir agora apenas para pasto. Derribarei a sua parede, para que seja pisada, é o que está escrito. Derrubarei a sua parede, para que seja pisada. Derrubarei a sua parede, tirarei a cerca, os animais vão tomar conta. E tornarei em deserto, e não será podada nem cavada. Irmãos, tornarei em deserto. Deserto produz fruto. Deserto produz alguma coisa. É por isso que tem muita gente na igreja, mas muitos estão vivendo um completo deserto. Ele não é usado por Deus para nada. Ele não se envolve com nada. Ele não se preocupa com nada. Acabarão as podas, disse Deus, que a gente poda uma árvore para ela ficar bonita, para ela crescer, para ela dar mais fruto. Ou seja, aqui está dizendo que vai cessar o tratamento de Deus, não será mais cavada, ou seja, Deus não será mais o agricultor. E ainda diz assim: e crescerão espinhos. Irmãos, espinhos são problemas. Espinhos simbolizam maldição no Velho Testamento. Pessoas vivem debaixo de maldição por estarem fora da proteção de Deus. Pastor, o senhor falou no começo que Deus pune. Então Deus pune? Não, Deus não pune. São as pessoas que deixam de viver o plano e o projeto de Deus e automaticamente acabam vivendo dessa forma. A proteção de Deus é tirada porque a pessoa não tem mais compromisso com Ele. Escute, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Ele tinha compromisso com aquele povo, o povo hebreu. Mas quando o povo atravessou, os cavaleiros egípcios também entraram no mar. Mas Deus não tinha compromisso com eles, então o mar se fechou. Se você tem compromisso com Deus, eu estou em compromisso com você. É preciso ser compromissado com Deus. Deixa eu continuar aqui a leitura. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Cessa a chuva. Irmãos, a chuva é prenúncio de bênçãos. Ao mesmo tempo que no Velho Testamento o espinho simboliza a maldição, chuva simboliza as bênçãos do Senhor. E uma vinha precisa de chuva, precisa de água.
O que farei com a minha vinha, se ela está dando maus frutos? Nós vivemos um tempo em que a igreja tem se esquecido da palavra de Deus, da vontade de Deus, das promessas de Deus e principalmente do propósito de Deus. Perguntar para a igreja o que você quer de Deus é fácil responder, todo mundo sabe o que eu quero de Deus. Mas se eu perguntar o que Deus quer de você, o que Deus tem pedido para você, muitas pessoas nem sabem, mas Deus pede alguma coisa? O que você espera de Deus, você sabe, mas o que Deus espera de você, muitas pessoas não sabem. Elas não entendem, elas não compreendem, porque não se envolvem, não participam. Deus deu tudo, você tem tudo o que você precisa para produzir bons frutos, para produzir uvas boas. Então, meu irmão, produza. Pastor, eu estava ouvindo aí a palavra e eu percebi que eu estou produzindo umas uvas bravas. Tem gente que tem coragem de fazer uma avaliação assim, você sabia? Porque a maioria, muita gente que está me ouvindo agora, o que está pensando? Na uva braba do irmão. Ó, pastor, tem gente que fez até assim, ó. A irmã da minha célula não veio, a mensagem foi justo para ela hoje que ela não vem. Deus não fala com quem ficou em casa, Ele está falando é comigo, Ele está falando é com você. Tem gente que cutuca o irmão do lado aí, olha Deus falando com você, fala Jeová. É igual a história do rapaz que cutucou o outro no culto lá, e Deus está falando com você. Eu falei, engraçado, Deus fala comigo, e é você que escuta. Tem alguma coisa errada. Irmãos, eu quero, se você está produzindo uvas bravas, reconheça isso. Você pode até esconder de algumas pessoas, mas de Deus não dá para esconder, reconheça isso. E eu quero dizer uma coisa para você então, uma coisa boa. Pastor, eu estava ouvindo aí, eu não consigo orar, não consigo mais ler a Bíblia. Tem hora que eu penso assim, sabe, eu fico incomodado. Eu preciso orar. Ah, pastor, estou até com vergonha de Deus, já fiz uns 30 votos e nunca consigo cumprir. Eu falo, agora vai, eu estou me sentindo mal, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu não estou conseguindo. Opa, isso é sinal que você está vivo. Se você, mesmo que não esteja fazendo, mas sente o peso, é porque o Espírito Santo de Deus está te convidando para voltar, para caminhar com Deus, para estar na presença de Deus. Só que não dá para voltar amanhã, tem que ser hoje. Então arruma a sua vida com Deus. Hoje é dia de ceia. Tem gente que não para nem para olhar para a sua vida para tomar ceia, ele já está automático, ele toma ceia de qualquer jeito. Se está em pecado ele toma ceia, se não está ele toma, de todo jeito ele toma, ele nem sabe a responsabilidade que é a ceia do Senhor. E é um momento de reflexão, é um momento de analisarmos a nossa vida. Examina-se, pois, o homem, depois coma desse pão e beba desse cálice. Se você está aqui é porque Deus tem propósito com você, Ele sonha com você. E mesmo que você esteja produzindo uvas bravas, Deus te dá tudo para começar a produzir uvas boas, mas você precisa começar.